Ah, se você tem um pet peludinho aí na sua casa, provavelmente já passou por essa situação, né? Encontrar alguns pelinhos espalhados aí pela sua roupa, pelo seu carro, nos móveis da sua casa. Com certeza o tutor deste husky aqui, ó, passa por isso. Olha quanto pelo o doguinho solta numa escovação só. É uma raça mega peluda, gente, porque ela é originária da Sibéria, uma região na Rússia que tem invernos rigorosos e essa pelagem toda ajuda a aquecer, é claro. Agora, quem não tá reclamando nem um pouquinho de ter um pet peludo por perto é este filhotinho de gambá. Olha o jeitinho dele. Todo confortável ali em cima daquela barriguinha peluda do gato, gente. Lugar bom, né, pra ele tirar uma soneca. Mas nem todo bicho de estimação é assim, cheio de pelos não, viu? E um exemplo é o porquinho da Índia da raça Skinny. Esses animais são diferentes de tudo que muita gente está acostumada a ver em relação aos porquinhos da Índia, viu? Eles praticamente não têm pelos, são só algumas penugens bem fininhas no focinho e também nas patas. E o resto é peladinho mesmo, o que deixa o corpo bem delicado, quente ao toque e um charme exótico, né? Eles nasceram de uma mutação que foi descoberta em laboratórios canadenses nos anos 70 e depois de algum tempo eles começaram a ser criados também como pets. São sociáveis e muito curiosos. Mas essa não é a única raça de pet sem pelos que existe, tá? Estes são cães da raça pelado mexicano, também conhecida como cholo. Além desse visual super diferente, eles têm uma história interessante, viu? É uma das raças mais antigas das Américas. Era até considerada sagrada pelos astecas. São cães leais, cheios de energia e quentinhos. Você acredita nisso? A tutora deles, a Maria Alice, é apaixonada pela raça e cria aqui em São José. Eu fui lá dar uma olhadinha. Pelado mexicano, que também pode ser chamado de cholo, não é uma novidade na vida da Maria Alice, que você já tem desde 2018, é isso, 2018, né? foi a primeira que chegou. E se apaixonou que agora tem 5 aqui na residência, mas na verdade já foram passando vários, é isso? Você se apaixonou pela raça. Já tivemos 3, 4 aninhadas. Essa paixão veio de onde, Maria Alice? Você já conhecia a raça? Você foi por acaso? Como é que foi? O primeiro cachorro cholo que eu vi na minha vida pessoalmente foi o Qual, esse que está lá dentro, que tem a cirurgia de hérnia de disco. Que é mais velhinho, já tá com 14, né? Ele foi um grande vencedor. E eu consegui ver ele em algumas exposições que a gente foi com outros cachorros, né? Os seus são grandes, mas na verdade existem portes e portes, né? 3 tamanhos. Até os pequenininhos existem. Até o miniatura é mais ou menos o tamanho de um pincher. Gente, imagina um cachorrão desse tamanho de um pincher. Mas todos assim, carequinhas. Com pelo pode nascer também. Mas aí é uma exceção, né? Eles nascem em menor número justamente porque o gene de falta de pelos é dominante. Sim. Então, na ninhada, a gente teve uma ninhada de 9, nasceram 2 com pelo. Ah, só. Então é minoria mesmo. A maioria vai ser... Mas é genética, loteria genética. Exatamente, né? E aí a gente vê que, assim, na verdade não é careca, 100%. Tem um pelinho aqui e outro ali, mas você estava falando para exposição especialmente, aí a gente tira tudo. Tira para ficar mais esteticamente bonito, né? Isso. A graça é ser careca. Gente, é isso, a gente quer que eles sejam carequinhas, mas eu tava falando da aparência, né, pelo fato da ausência de pelos e eles serem, pelo menos aqui os seus, né, grandões assim, eles chamam a atenção, são imponentes, né? São bem imponentes, E aí você precisou pesquisar a respeito da raça para quebrar paradigmas mesmo, entender melhor? Eu pesquisei com a criadora da minha primeira fêmea, para saber principalmente sobre temperamento, né? Que é uma coisa que a gente não consegue saber sem ter um. Aqui a gente está vendo que o Teco, ele é bem sociável. Ele é sociável, mas as fêmeas não muito. Isso, não são todos, né? A experiência que eu tive, os machos são mais legais. Em linhas gerais, como é que é o temperamento da raça? Eles são muito intensos, pelo fato deles não terem sido selecionados para uma função específica, como várias outras raças. Eles são extremamente... Eles estão no grupo pela FCI de primitivos, mas eles realmente são primitivos. Eles, você vê, eu moro numa chácara, tem muitas árvores, né? Sim.
Eles já pegaram um gambá, já mataram um gambá, já caçaram um jacu, que tem bastante aqui também. É o instinto mesmo do animal. Né? Mas para conviver com outros animais domésticos ou com pessoas... Tem que ser acostumado de pequeno. Sim. Hoje em dia você tá com 5 animais, imagino que cada um com a sua personalidade. Sim. Mas o que todos eles têm em comum é a ancestralidade. Isso. Você estava me contando um pouquinho da história da raça. Explica para mim novamente, por favor. Eles não são uma raça criada, eles são uma raça criada pela natureza, eu diria, né? E, como eu estava te falando, a raça está nas Américas desde que os espanhóis chegaram aqui, antes até. Então, eles foram selecionados pela natureza. Esse gene não foi criado pelo homem, ele foi criado pela natureza. É um gene dominante, o de falta de pelos. Então, numa ninhada nascem mais sem pelo do que com pelo em geral, né? Embora seja loteria, né? E aí você estava falando que eles são uma raça das Américas e na verdade não é a única espécie sem pelos. Existem outros cachorros também. Existem outras raças sem pelos, muito similares, mas com algumas diferenças que justificam ter um padrão de raça diferente. Sim, eles, o próprio nome já diz, pelado mexicano, então ali da região do México. E as outras? Pelado peruano. E na Argentina tem o Perrupila argentino e eu cheguei a ver também na Bolívia o Cala boliviano. E olha só que legal. Interessante é que eles se distribuíram justamente pelos Andes, pela região dos Andes. Isso que eu ia falar, que a gente já pensa numa região o quê? Mais gelada, mais fria. E eles assim, carequinhas, eles são adaptados à temperatura? Sim, porque onde eles sobreviveram no México, nos povoados altos, é uma região fria. O México, todo mundo só pensa no México nas praias, né? Mas não, eles têm montanhas também. Então, né? Super adaptados. Agora, você aqui, no dia a dia, vai ter que saber adaptar também, né? A gente pensa muito, por exemplo, alimentação. Precisa ser diferente? Precisa ser de boa qualidade, porque tudo que você dá para alguém comer, inclusive a gente, né? Reflete na pele, em primeiro lugar, né? E antes até do pelo, reflete na pele. Então porque precisa ser de boa qualidade. Um dos grandes atrativos de muitas marcas de ração é falar que o pelo vai crescer bonito, que vai, exatamente. Né? No caso aqui, que diferença isso vai fazer? Exatamente, Mas então tem que ser uma ração premium, uma ração boa. Sim, sim. E a gente tem alguns cuidados. Eles não, nem sempre eles são sólidos. Alguns deles podem ter marcações em branco, na pele mesmo. Quando eles têm muitas marcações brancas, eles são chamados de mariposa. A cor, no México, eles chamam de mariposa. Sim. E as partes brancas queimam no sol. Então você precisa ficar de olho também na exposição. Exatamente. Quando ele tem branco, muito branco, ele tem que ou passar filtro solar ou tirar ele do sol nas horas mais quentes. Olha que porque eles adoram o sol. Gostam? Até por essa questão da temperatura que a gente estava falando também, né? E outra coisa engraçada, existem muitos cholos na Rússia. Embora tenha neve, eles são muito criados indoor. E nos Estados Unidos também, quando tem neve, todos os cachorros são muito criados dentro de casa. Eles desbotam. Eles ficam cinza clarinho. Perdem o bronzeado. Sim, você tem que expor ao sol de novo para ele ganhar a cor. Interessante vem cá, isso. Filho, vem cá. Em relação à temperatura também, isso foi uma coisa que a gente sempre pensa, né? Ficou muito frio e coloca uma roupinha, uma caminha quentinha. Para eles precisa ou não? Eles adoram. Eles estão em casa. Se adaptam super bem. Super bem. Eles são cachorros para dentro de casa. Por incrível que pareça, Olha desse só. tamanho, eles se dão muito melhor dentro. São bebezões. São. E são limpos, muito limpos. E banho? Precisa de banho constante? Porque a gente também pensa no banho atribuído mais ao pelo. Mas tirar muita oleosidade não é bom. Ai, meu Deus, Ele é tá muito querendo amor. participar mesmo, Ele gente. quer. Não é bom então, é um banho com um pouco mais de controle. Sim, eu dou poucos banhos aqui, realmente. Eu podia até dar mais, mas a gente dá banho a cada um mês e meio. Sim, com o estudo, né? Saber realmente entender qual que é a realidade ali da raça. Falando em raça, mas mudando um pouquinho de espécie, agora você não tem mais, mas já teve o gato também, de uma raça. Sphinx que não tinha pelo nada também. Não, o Sphinx não tem pelo nenhum. Zero, não é que nem o cachorro. Pra falar a verdade, se você olhar bem, ele tem uma penugem. Mas é só uma penugem, E né? tem um pouco mais que nem eles. Tem um pouco mais de pelo nas patas e na cabeça. Eles não têm na cauda também. E como é que foi a experiência de ter um gato dessa raça? Nossa, maravilhosa, maravilhosa. É uma raça que
eu teria outro com certeza, só não tenho porque vai ser difícil introduzir outro gato novo, um filhote com esses carinhas aqui. Com tanto cachorro na casa. Agora o detalhe o meu gatinho, ele morreu justamente por ter muitos tumores de pele por conta do sol, porque ele era branco. E você, é engraçado, é importante também de falar isso, porque ela não é só tutora, ela é médica veterinária, então tudo isso que ela tá falando... Eu e a família toda. É um embasamento que ela tem de carreira mesmo. Para alguém, Maria Alice, que tenha vontade de ter tanto gato sem pelo ou um cachorro de uma dessas raças que a gente falou aqui, que também são peladinhas, quais que são as principais orientações? Agora falando como tutora, mas também como veterinária. Um cholo não é para qualquer pessoa. Não dá para ser o primeiro cachorro que a pessoa vai ter na vida. Por quê? Porque eles são muito intensos e eles têm muita vontade própria. Eles, eu sempre explico, um Golden Retriever, se a bolinha dele cair num buraco, ele vai olhar para a bolinha, vir aqui, pegar sua mão e levar para você para tirar a bolinha para ele. Resolver a questão para ele. O cholo, ele vai falar assim, larga que eu resolvo. Sai daqui que eu dou um jeito. Mais independente. Sim, e às vezes eles se metem em encrencas por conta disso. Sim. Né, de tentar subir em algum lugar que não dá e eles precisam de muita obediência. Sim. E muita socialização quando novos. Isso é muito importante. Então o caminho seria, claro, além da orientação de um médico veterinário, ainda tem um acompanhamento de repente com algum especialista em comportamento animal, né, para saber socializar e observar essas questões de saúde, né? Sim. Mas em resumo, é um bom pet? É um ótimo pet e é um cachorro... Vem cá, Lulu, vem. Chegou mais uma aqui. E é um cachorro companheiro, é um cachorro que para quem gosta de aventura, por exemplo, de viajar, fazer trilha com cachorro, eles são fantásticos, eles acompanham a gente em tudo. e chega no hotel, você vai dormir com você quietinho na cama. Aliás, uma das coisas que tornavam eles... divindades, né? É que o pessoal, quando tinha... Peraí, filho! Quando tinha alguém doente na família, nos astecas, né? Eles colocavam um cholo para dormir com a pessoa. Porque eles são tipo bolsa de água quente mesmo, uma delícia. A temperatura normal do cachorro é mais alta que a nossa. Eles são quentes mesmo. Mas não é que eles são mais quentes, é porque é a temperatura normal dos cães, né? Ou seja, minha gente, são melhores amigos, sim, mas por serem melhores amigos, precisam de cuidados constantes específicos. Sim. Então, antes de levar um bichinho desse para casa, estude, pesquise. O Teco é super carismático, participou super aqui da nossa entrevista, então não vou embora sem registro para a Galeria Pet. Vamos fazer uma foto? Com certeza, vamos. Aqui, ó. Teco. X. Muito bom, gente, contar um pouquinho dessa história aqui no nosso programa, na nossa Galeria Pet. Valeu pela participação. Pois é, cuidar de um animal de estimação é uma grande responsabilidade. E para ajudar, existem leis que prezam pelo bem-estar dos bichinhos. Uma delas é válida no estado de São Paulo todinho desde 2021. Ela alterou o Código de Proteção aos Animais do estado, criando regras mais rígidas contra os maus tratos. Entre elas estão a criação do RUT, o Registro Único de Tutor, que identifica os responsáveis pelos animais e facilita o controle populacional, a proibição do uso de correntes e cadeados permanentes que impedem a livre locomoção dos pets, restrições mais exigentes para o transporte e para o manejo dos animais, evitando o sofrimento ou então o estresse desnecessários, e o endurecimento das multas para quem maltrata ou abandona qualquer tipo de animal. São medidas importantíssimas que ajudam a garantir uma vida mais digna e segura para os nossos melhores amigos. Existem alguns animais de estimação que ganham o nosso coração, ganham o coração de quase todo mundo pelo simples fato de serem fofos e peludinhos. Você quer ver só? Quem resiste, minha gente, é esta dupla aqui. 2 porquinhos da Índia fazendo uma refeição ali, ó, bem juntinhos, quase que sincronizados. Lindos demais, né?
E estes dois, aqui ó, um gato todo aconchegado em cima de um pônei num dia frio. Como esses dois são bem peludinhos, com certeza estão bem aquecidos, ninguém tá passando frio, né? Mas nem todo pet é assim, cheio de pelinhos, viu? E nem por isso eles deixam de ser apaixonantes não, viu? Se liga aqui, ó, nestas duas. A Hilda é uma gatinha da raça Sphinx e a Luna uma cachorrinha da raça Cão de Crista chinês. Duas raças de pets conhecidas por serem carequinhas. A Polly, tutora da Hilda e da Luna, recebeu o Galeria Pet para uma entrevista. Aqui na casa da Polly, o contraponto é visível, minha gente. Tá aqui, ó, o Sherlock, que é um Spitz todo peludinho, mas a gente tem ali no colo dela a Hilda, que é uma Sphinx completamente peladinha, e também aqui comigo a Luna, que é Cão de Crista chinês, que é uma raça que também tem poucos pelos no corpo. Ainda tem, vocês estão vendo aqui na cabecinha, no rabo também tem, mas em geral o corpinho é todo peladinho. E pelo visto não interessa se é pelado, se é peludo, você gosta de bicho. Eu gosto de bicho, de todos os bichos, desde pequena. Já é um amor antigo. Amor antigo. Mas começou com cachorro, é isso? Gato veio depois. Aqui em casa sempre foi cachorro. E aí sempre foi um sonho meu, só meu, gente. De ter gato. De ter gato. E aí quando eu pude ter um gato, que eu tava morando sozinha, eu acabei pegando a Hilda e nossa... Amor. Nossa, que amor, eu amo. A Hilda, ela tá com quantos anos agora? A Hilda agora tá com 1 ano e meio, a Luna tem 11. Então, quer dizer, a Luna, que é a cachorrinha aqui, ó, que tá comigo, chegou primeiro. Vamos começar falando dela, então. Tá. É uma raça que a gente não vê todos os dias por aí. Não. Como é que você teve essa ideia de ter um cão de crista chinês? Ainda mais na época, né? 11 anos atrás já era mais difícil ainda. Sim. Eu sempre gostei de animais, de bichos mais exóticos. Eu lembro que quando eu era criança, meu sonho era ter uma cobra. Eu ainda vou ter uma. Mas, como não podia ser uma cobra, meus pais jamais deixariam, eu sempre pesquisei muitas raças de cães. E uma das raças que eu já conhecia por pesquisar era o cão de crista chinês. Então, na época eu tinha um pug e ela morreu com 10 anos. E aí eu falei, bom, agora eu não consigo ficar sem. Aqui em casa a gente não consegue ficar sem. Lógico, faz parte da família e traz felicidade Exato. pra casa, né? E aí eu falei, agora eu vou poder então ter o meu cão de crista. Na época eu já trabalhava, então eu que paguei, né? Porque eu comprei. Então foi assim que eu comecei a ter ela. Na época já era muito difícil de ver, mas depois popularizou bastante quando a Ana Maria Braga teve um. Isso, é verdade, ela Cristal. teve, é mesmo. Mas aí você teve dificuldade para encontrar criadores, inclusive criadores que fossem confiáveis o bastante para você comprar, Isso, exatamente, porque essa é uma preocupação real que eu tenho de sempre procurar o melhor gatil, o melhor canil, que eu sei que não vai maltratar a matriz, nem fazer uma fábrica de filhotes. É verdade. Teve que perguntar, teve que pesquisar bastante sobre a raça, porque uma coisa é você cuidar desses cães que são mais peludinhos, sei lá, um labrador, um golden, ou mesmo um poodle, ou um spitz. Que a gente já tá acostumado, né? Agora, um cão que só tem o pelinho aqui na região da cabeça, na região do rabinho, o corpo todo exposto, inclusive o rostinho. O que você teve que saber sobre a raça? Eu tive que, antes de pegar ela, eu pesquisei bastante. Porque eu também queria saber se eu ia ser capaz de arcar, de cuidar, de dar o que ela precisava para poder ter ela bonitinha do jeito certo. E com a gatinha, como é que foi? Porque com a gatinha. Tudo bem. As duas raças são parecidas nessa questão do pelo, ou melhor, da falta do pelo. Da falta do pelo. Mas um é um cachorro, o outro é um gato. Já são coisas diferentes por si só. Mano, assim, é muito diferente mesmo. Eu nunca tinha tido gato. Então, realmente, eu não sabia nada. Eu tenho amigos que têm, sei que precisa de uma caixinha de areia, sei que precisa de cuidados diferentes, mas eu nunca tinha tido um gato. E um Sphinx também, sempre foi um sonho. Eu gosto dos bichinhos sem pelo, gente. Eu acho que... eu acho eles tão lindos. Eles são lindos, é um diferente que atrai o olhar, né? Exato. E aí, eu falei, bom, vou ter um gato, então vou pesquisar, vou começar a perguntar para amigos como é que é. E assim foi. Eu peguei a Hilda, parecia uma mãe de primeira viagem. Mas as pessoas que têm Sphinx me falavam muito uma coisa.
Quem tem esfinx não tem gato. E quem tem gato não tem esfinx. Por quê? Porque eles têm um temperamento mais parecido com os de cachorro. Ah, eles são bem ativos. Eles são muito ativos. Eles gostam muito de colo, apesar de que aqui ela só tá por interesse. Ela tá porque tem um petisco rolando Tem aqui, um né, minha petisco gente? rolando. Vamos ser francos aqui, ó. Acabou o petisco, acabou também. Acabou o quer petisco, saber. acabou Hilda. Mas ela gosta muito de colo. Ela dorme colada em mim. O dia inteiro, se eu ficar sentada, ela vai ficar em cima de mim. E eles são muito simpáticos com todo mundo. Sim, né? receptivos, Receptivos. Exatamente. Agora, nessa questão de não ter o pelo, na verdade tem uma penugem, assim, Uma né? Se a gente penugem. for parar pra ver, tem uma penugem ali tem por uma cima. penugem. Como é que você faz pra cuidar? Porque muita gente vai pensar, se gato tem pelo, se lambe e se resolve sozinho, entre aspas, que a gente já viu que não é bem assim, Sim. precisa de uma rotina de higiene. No caso dela, pode pensar, é só deixar ela se lamber que tá tudo certo. Não é bem por aí, né? Não, não é bem por aí. Ela até se lambe, mas ela não consegue, digamos assim, se limpar 100%. Tem que ter banho. Tem que ter banho. Tem que ter banho pelo menos uma vez por semana. Eu gosto de dar uma vez por mês, aliás, falei por semana, uma vez por mês. Não gosto de dar uma vez por semana, tem gente que dá. Eu acho que dá efeito rebote. Então, o que quer dizer o efeito rebote? Eles produzem um tipo de óleo na Sim. pele. Você não vai sentir, se você pegar, ela não vai ficar oleosa a sua pele. Mas eles produzem esse óleo, tanto que se você vê o lugar que ela dorme, vai estar sempre ali uma mancha escura, que é fácil de tirar, tá, gente? Ou seja, com excesso de banho você aumenta a oleosidade também, Exatamente. acaba atrapalhando, né? Isso. Aí eu gosto de dar entre 15 e um mês, 15 a 30 dias. Uma rotina interessante. Agora, no caso da Luna, a gente vê que ela tem algumas feridinhas. Sim. Tem alguma questão também, problemas de pele, porque a pele está mais exposta? É mais fácil, tanto no esfinx quanto nos cães sem pelo, eles têm questões que outros cães não têm. Por exemplo, eles precisam de protetor solar, porque queima, igual a gente. Se for sair na rua, tem que ficar atento a isso. Tem que ficar atento a isso. Frio também, né? Então tem... A Hilda põe roupa, a Luna põe roupa. Em relação às feridinhas da Luna, eu brinco que eu ganhei na loteria de um jeito ruim. Por quê? Porque ela tem lúpus e é muito difícil de diagnosticar em cachorro, em animais. E o lúpus nela tá com muito a pele. Mas aí tudo bem, descobriu, tá com o tratamento correto, hoje em dia a rotina já é mais tranquila. Você falou do banho pra gatinha, o banho da Luna também tem uma periodicidade, sim, diferente? Então, o banho da Luna, ele já é mais parecido com os de cachorro com pelo. Depende, no frio eu confesso que eu dou menos banho, que eu tenho dó, é muito frio. Mas se não, eu dou banho também a cada 15 dias. Sim. Né? Até porque as feridinhas eu fico com medo de dar muito banho e a pele dela ficar muito mais sensível. Sim, faz sentido. Mas ela passa hidratante, bonitinha, pra não ficar mais seca. Estão super bem cuidadas, né, Polly? Minhas filhas, isso né? que eu ia falar, elas são, a gente vê, é nítido esse carinho que é de família mesmo, sim. que você tem por elas. E quem olha, pra além de ver um amor incondicional e ver que elas estão bem cuidadas, com certeza fica sempre curioso também, né? Sim. Pra saber como é que é isso pra você ser mamãe de 2 filhas. Um filhinho aqui peludinho, lindo também, que ninguém tá desmerecendo o Sherlock, não. Mas 2 filhinhas carequinhas e lindas que chamam a atenção. Como é que é pra você enquanto tutora? Chamam muita atenção, gente, quando eu ando com elas na rua. Outro dia eu fui com a Hilda no shopping, porque tem isso. O esfinx, ele tem um temperamento tão tranquilo que a gente consegue até acostumar eles a passear com coleira. De coleirinha no shopping? No shopping. Imagina, ver um gato carequinha assim no shopping, que doideira. Nossa, ela fez muito sucesso. Imagino. Todo mundo queria foto com a Hilda. Mais foto que blogueira, com certeza. Mais foto que blogueira. Inclusive, eu tô até pensando em transformar minha filha em influencer. Quem sabe, não é? Pode ser, de repente Aí eu passo o Instagram pra vocês. Um próximo Galeria Pet pra gente mostrar a vida de blogueira da Hilda. Mas o fato é, chamam atenção, são lindas, exigem cuidado, sim, mas fazem uma parte muito boa da sua vida. Nossa, é a melhor coisa que tem na minha vida. É o amor da minha vida, são minhas filhas. É isso. Minha família. Com ou sem pelo. Com ou sem pelo. De modo geral, eles já são, a pele deles é um pouco mais grossa, vamos dizer assim, já tem uma proteção um pouco mais natural. Mas é uma raça que tem que tomar um cuidado sim maior com a exposição
no frio, né? Então, quando esfria, épocas mais frias aí, ter uma roupinha para colocar neles é muito importante, tá? E também no sol demais não é legal, tá? Por mais que, como eu falei, que a pele seja um pouco mais grossas, eles acabam tendo uma sensibilidade um pouquinho maior, então tem que tomar esse cuidado. Inclusive, uma curiosidade, né? Existe protetor solar também para os animais, tá? Então, os cãezinhos, os gatinhos aí, precisarem, tem protetor solar para eles também, caso necessário. E outro detalhe importante também é que esses animais, eles precisam ter um certo cuidado com relação aos banhos, né? Porque muitos deles podem produzir mais um óleo, né? Um óleo de proteção, por não ter o pelo, então tem que ter um pouquinho desse controle e às vezes pode ser que precise aumentar um pouco a frequência dos banhos desses animais. Dicas do veterinário anotadas, vamos então fazer uma foto para registrar esse momento na nossa Galeria Pet, pode ser? Pode. Aqui então, olha todo mundo para a câmera. Legal demais ter a oportunidade de mostrar bichinhos tão lindos, tão diferentes aqui no Galeria Pet, né? Obrigado por terem participado, pessoal. E antes de encerrar, você já sabe, né? Tem participação de quem assiste o programa também. Este é o Yang, um cachorrinho que só pela fantasia que ele tá vestindo, já dá pra perceber que ele é puro carisma, né? Coletor de lixo, minha gente. Quem que aguenta essa fofura aqui? Criatividade inventada pela mamãe dele, a Alice, pro Yang participar de um concurso de fantasias. E adivinha só? Pois é, ele foi o vencedor. Parabéns, Yang. Esta dupla aqui, ó, completamente na contramão do programa de hoje. A gente falou de raças sem pelos, mas a Donatella e o Bud são super peludos também, né? Eles são Border Collies, não tinha como ser diferente. O papai deles, o Marcelo, que lute para dar conta de escovar esses pelos todos aí e deixar os dois sempre assim, lindões. E por último, mas não menos importante, mais uma peludinha. Esta é a Luna, uma Yorkshire de 8 anos que tá até fazendo pose ali, ó, pras fotos, com um laço na cabeça e tudo depois de um banho no pet shop. Do lado dela tá a tutora, a Gabi. Adorei, viu? Adorei as fotos, meninas. Obrigado pela participação. Por hoje é só, a gente se encontra no próximo Galeria Pet. Até lá!